Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Hoje nós vamos dar início a uma nova série de estudos a respeito do livro de Daniel. Amém, irmãos? Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos estar vendo a cronologia dos capítulos do livro de Daniel. É bastante importante a gente entender a cronologia para nós entendermos toda, né, a mensagem que o livro de Daniel quer passar para nós. Amém, irmãos? Então, nós vamos estar estudando a cronologia, lembrando que, né, não tem como a gente tirar, né, a questão da história geral, né, do estudo do livro de Daniel. Então, sempre que quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente tem que falar um pouquinho de história geral, né, não tem como a gente deixar de falar. E nós vamos então iniciar, né, falando para os irmãos a questão da cronologia, amém, irmãos? Então, só um minutinho que eu vou compartilhar com os irmãos aqui uma tela para nós podermos estudar, amém, irmãos? Só um minutinho, eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Glória a Deus, só um minutinho, só um minutinho, compartilhar com os irmãos. Glória a Deus. Vou só aumentar aqui, né, para os irmãos poderem enxergar um pouquinho. Deixa eu vou aumentar aqui a tela. Isso, glória a Deus, né? Então tá aqui, né? Então, irmãos, os primeiros é, capítulos, né? Os primeiros versículos, aliás, dos capítulos de Daniel, ele nos dá uma ajuda, né, a respeito dessa cronologia, né? Então, dentro da cronologia de Daniel, né, o primeiro, o capítulo 1, né, Daniel 1 diz o seguinte: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Jerusalém a sitiou. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar esse versículo com Jeremias 25, versículo 1, que diz assim: A palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no quarto ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então a gente nota aqui que há uma aparente contradição, né? Aqui ele fala no terceiro ano do reinado de Joaquim e Jeremias está falando que é no quarto ano do reinado de Joaquim, né? Que é o primeiro ano do rei Nabucodonosor. Então o que acontece aqui? A aparente contradição entre Jeremias e Daniel é devido à diferença do sistema cronológico, né? Usado pelos judeus e pelos babilônicos, né? Então Daniel ele usou o sistema babilônico e Jeremias o sistema judaico. Então por isso que tem essa diferença. Então isso quer dizer que o quarto ano mencionado por Jeremias ele equivale, né, ao terceiro ano mencionado então por Daniel. E aqui no capítulo 1, Daniel estava com a idade aproximada de 17 anos. Então o rei Nabucodonosor ele começou a reinar no ano 605, né, antes de Cristo. Aqui, Nabucodonosor ainda estava reinando junto com seu pai, Nabopolassar, que reinou de 626 até 605. E a primeira viagem de Nabucodonosor a Jerusalém ocorreu então no ano 605. E essa viagem aqui ela aconteceu após Nabucodonosor ter vencido uma coalizão assíria egípcia, né? Que é lá em Carquemes, que é conhecida como Batalha de Carquemes, né? E aqui Nabucodonosor, então ele era o príncipe herdeiro, né? Ele era o príncipe regente nessa época. E então, quando ele foi a Jerusalém, né, Nabucodonosor levou consigo boa parte dos utensílios preciosos do templo e reféns jovens provenientes da mais alta classe social judaica. Então, o primeiro grupo de cativos, né, foi Daniel e seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Aí, na sequência, vem o capítulo 2, Daniel, né? Daniel 2, versículo 1 diz assim: No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, a idade aproximada de Daniel aqui nesse período é de 20 anos, né? O rei continua sendo Nabucodonosor. O segundo reinado, né, significa que ele já não estava, né, reinando com seu pai, e isso ocorreu no ano 603 a.C. Então, irmãos, o que acontece aqui, né?
A princípio, né, parece que há uma contradição, né, quando a gente lê Daniel 1, versículo 5. Né? Lá em Daniel 1, versículo 5 diz: E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Então Nabucodonosor, ele reinou 3 anos com seu pai Nabopolassar, né? A gente falou que ele era aqui em Daniel capítulo 1, nós falamos que Daniel era o príncipe regente. Então ele reinou durante 3 anos com seu pai Nabopolassar, né? E no capítulo 2 ele inicia o segundo reinado dele sozinho, né? Então por isso que Daniel 2:1 diz no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, ou seja, no segundo ano em que ele passou a reinar sozinho, né? Não mais com seu pai Nabopolassar. Continuando, né? Capítulo 3, né, na sequência, né? Daniel 3:1 diz: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então aqui a idade aproximada de Daniel aqui já é de 36 anos, né? Então 20 mais 16, que daria 36. O rei aqui é Nabucodonosor, né? Então, de acordo com a Septuaginta, né, este evento aqui ele ocorreu no 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Né? Então, por isso que a idade aproximada de Daniel aqui seria de 36 anos. Aconteceu no 12º ano do reinado de Nabucodonosor. Na sequência, Daniel capítulo 4. 4:1. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então aqui a idade aproximada de Daniel é de 61 anos, né? Aqui a gente pega o ano de 587 menos 562, que dá 25, né? O ano 587 equivale aqui ao 18º ano do reinado de Nabucodonosor, né? Menos 562, né? Que foi quando ele começou a reinar, né? Daria 25. 25 mais os 36 aqui, né? Daria 61. Então a idade aproximada de Daniel aqui, no capítulo 4, seria de 61 anos. Né? O rei Nabucodonosor ele reinou de 605 até 562 a.C. Em 605 foi quando ocorreu a primeira viagem de Nabucodonosor a Jerusalém e ele levou alguns judeus para a Babilônia. Em 597, Nabucodonosor fez a segunda viagem de Jerusalém e levou o rei Joaquim e muitos outros cativos para a Babilônia, entre eles o profeta Ezequiel, que tinha 25 anos. Né? Tinha 25 anos. Só um minutinho. Tinha 25 anos. Então ele ficou somente, né, lá quando ele levou, nessa segunda viagem, né, ele levou então Joaquim, Ezequiel e ficou somente o povo pobre da terra. Né? Em 587, ele fez a terceira viagem de Jerusalém, ele incendiou a cidade e levou mais cativos. O templo de Salomão ele foi destruído e somente os pobres foram deixados, inclusive Jeremias, né, que tentou salvar Jerusalém, mas ele não conseguiu. Aí o que ocorre, mano? Depois de Nabucodonosor, tiveram ainda alguns reis, né, não mencionados no livro de Daniel, mas nós temos que incluir. Por quê? Porque faz parte da história geral. Né? Então, depois de Nabucodonosor, nós tivemos Evil-Merodach, que reinou de 562 a 560, que foi assassinado por Neriglissar. Depois, Neriglissar reinou de 560 a 556. Depois veio Labase Marduk, que reinou no ano de 556. Ele foi assassinado por Nabonido, né? E Nabonido reinou de 556 a 539, que era o pai de Belsazar. Continuando, né? Na sequência agora, nós temos o capítulo 7. Né? Depois do capítulo 4, na sequência, vem o capítulo 7. 7:1 diz o seguinte: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia,
teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Então a idade aproximada aqui de Daniel seria o quê? 70 anos, né? A gente pega 61 mais 9. Aqui embaixo eu vou falar para os irmãos por que é 9. Né? Então a idade aproximada de Daniel seria 70 anos. Então o rei Belsazar, né, no ano de 553, ele reinou junto com seu pai Nabonito. Né? O Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor. Então, do capítulo 4 ao 7, se passaram o quê? 9 anos. Né? 562 menos 563, que daria 9 anos. Né? Então, por isso que a gente somou a idade de Daniel, 61 mais 9. Na sequência, né, viria o capítulo 8 de Daniel. Né? Daniel 8:1. No ano terceiro do reinado de Belsazar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então a idade aproximada de Daniel aqui seria de 73 anos, né? 70, né? Mais os 3 anos, porque aqui foi no reinado de terceiro. Né? Aqui ele estava com 70 anos, no capítulo 7. No terceiro ano de reinado de Belsazar, né, ele estaria com 73 anos. E aqui o ano que Belsazar estava reinando era o ano 550 a.C. Então, na sequência agora, depois do capítulo 8, vem o capítulo 5. Né? Daniel 5:1 diz o seguinte: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1.000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1.000. Daniel 5:30 diz o seguinte: Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. 5:31. E Dario o Medo, né, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Então, qual seria a idade aproximada aqui de Daniel? 84 anos. Né? Se a gente pegar 550 menos o 539, daria 11 anos, somado aos 73 do capítulo anterior, né? 73 mais 11, 84 anos. Então, o rei Belsazar e seu pai Nabonido, eles reinaram até o ano de 539 a.C. Né? E nós podemos provar, né, na Bíblia que Belsazar ele reinou com Nabonido. Quando a gente vai lá para Daniel 5, versículo 16, diz assim, ó, Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Né? Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura e terás cadeia de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. Né? Então, Daniel seria o terceiro governante. Por quê? Porque o pai, Nabonido, era o primeiro, Belsazar era o segundo, e Daniel, então, seria o terceiro no reino. Depois do capítulo 5, na sequência, vem o capítulo 9. Daniel 9:1. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Então, irmãos, este nome aqui, Assuero, né, não é o mesmo Assuero citado lá em Esther 1:1, né? Lá o Assuero de lá, que é também chamado de Xerxes, né, de Esther, ele reinou de 480 até 465, ou seja, ele veio bem depois. Né? Aqui a idade aproximada de Daniel é 84 anos, né? Porque o rei Belsazar reinou até o ano 539, né? E o Império Persa começou de 539 e foi até 330 a.C. O primeiro ano de Dario, Medo, começou no ano 539 a.C., né? E aqui nós temos uma divergência aqui com a história geral, porque, segundo a história, quem se apoderou do reino da Babilônia foi Ciro. Né? Então foi Ciro que entrou na Babilônia, durante o banquete dado por Belsazar. Né? Mas em Daniel, nós vemos aqui que Daniel 9:1 faz menção do primeiro ano de Dario. Né? Então o que ocorre? Alguns historiadores eles entendem que Ciro conquistou a Babilônia, mas deixou Dario como chefe. E tem um segundo entendimento que diz que alguns vão dizer que Dario foi um título real para Ciro. Né?
Eu acredito que seja mais a primeira opção, né? Alguns historiadores entendem que Ciro conquistou a Babilônia, mas deixou Dario como chefe. Então, depois do capítulo 9 vem o capítulo 11, né? Daniel 11:1. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para animá-lo e fortalecê-lo. Então, a idade aproximada de Daniel, 84, né? Ano 539. No capítulo 11, traz a revelação sobre o período da Grécia, né? Daniel ele tem uma visão relacionada ao reino do norte e o reino do sul, né? Então, lá em Daniel 11, nós vamos ver toda aquela guerra, né, que existiu entre os Seleucidas, né, e Ptolomeus, né? Os Seleucidas eles ficavam no reino do norte e os Ptolomeus ficavam no reino do sul. Então, Daniel 11 vai relatar uma guerra, né? Sempre houve guerra entre as guerras que houveram entre Seleucidas e Ptolomeus, né? Então, isso aqui ocorreu no primeiro ano de Dario, né, no ano 539. Aqui no capítulo 11 não tem visão, né? O anjo Gabriel ele está falando sobre o desenrolar da história, né, dos impérios até a volta de Cristo. Aí, na sequência, vem o capítulo 6, né? Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Então, aqui Daniel 6, versículo 1. Então, a idade aproximada de Daniel, que seria 86 anos, que seria 539 menos 537, que dá 2, né? Aí 84 mais 2, 86. Né? E no ano 537, né, foi a morte de Dario, né? Aliás, a morte de Dario ocorreu em 536, né? Então, por isso que aqui, né, o ano aqui é 537, né? Porque no ano seguinte foi a morte do rei Dario. Então, por isso que no capítulo 5 ele ocorre no ano de 537. Né? Só um minutinho aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui. Daniel, na sequência agora, Daniel 10, versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Belsazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito, e ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Deixa eu aumentar de novo aqui. Isso. Então o anjo ele anuncia a Daniel, né, os acontecimentos com o povo de Israel nos últimos dias, né? As coisas que iriam acontecer com o povo de Israel nos últimos dias, né? Já aqui nesse capítulo, né? Quando a gente vai lá para Daniel 1:21, diz assim: E Daniel esteve até o primeiro ano do rei Ciro. Né? Então aqui está falando que é o terceiro, né? No capítulo aqui, né? Deixa eu diminuir mais uma vez aqui para vocês verem. No capítulo 10 está dizendo, ó, no terceiro ano do reinado do rei Ciro, rei da Pérsia. Agora, quando a gente vai lá para Daniel 1:21, está dizendo, ó, e Daniel esteve até o primeiro ano de Ciro. Né? Então, irmão, isso não quer dizer que Daniel não tenha continuado até o terceiro ano de Ciro. Né? Então, em Daniel 1:21, ele quer mostrar que Daniel viveu para ver o fim do cativeiro babilônico. Então, esse versículo aqui está querendo mostrar para a gente que Daniel ele viveu até o fim do cativeiro babilônico. Quando a gente vai lá para Esdras 1, versículo 1, diz assim, ó, no primeiro ano, né, de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor. Pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Né? Então, no primeiro ano do rei Ciro, né, foi o ano então em que iniciou a questão, né, da volta dos judeus, né, que estavam cativos da Babilônia para Jerusalém. Né? Então, quando fala aqui no terceiro ano do rei Ciro, né, então isso não quer dizer, então não está em contradição com Daniel 1, versículo 21.
No capítulo 12, né, a profecia ela entra no seu auge, né, é o último capítulo, né, do livro. A profecia ela entra no seu auge. No capítulo 12, nós vamos ver que é a explicação de Daniel 8, Daniel 7, Daniel 8. Aqui a idade aproximada de Daniel é 90 anos, né? A gente pega o 86 aqui mais 4, né? Porque a gente tem que pegar o ano 537, né? Porque Dari morreu no ano 536. Então, tinha que pegar 537 menos 533, que dá 4. Né? E aqui o rei agora é o Ciro, né? Terceiro ano de Ciro, que equivale ao ano 536 a.C. Então, quanto tempo que Daniel passou na Babilônia? Né? Do ano 605 menos 533, que daria 72 anos. Então, 72 anos foi o período em que Daniel ele passou, né, lá na Babilônia. Amém, irmãos? Então aqui a gente termina então a cronologia do livro, né, dos capítulos, né, do livro de Daniel. Espero que os irmãos tenham compreendido, né? Só um minutinho que eu vou voltar à tela normal aqui, irmãos. Só um minutinho. Isso. Então, aqui a gente encerra então o estudo do livro de Daniel. Espero que os irmãos tenham compreendido o estudo. Caso haja alguma dúvida ou mesmo algum acréscimo, né, os irmãos podem colocar aí nos comentários. E aguarde aí as próximas postagens, né? Nós vamos estudar todo o livro de Daniel, né, nessa sequência que nós apresentamos aqui. Amém, irmãos? Então, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.